Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Centro de Mídias. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. Nós já estamos na nossa atividade 2, né? E estamos também no nosso desenvolvimento 4. Hoje eu vou estar aqui com a Kátia e com a Yasmin, que estarão me ajudando na Libras, e a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente aprendeu na aula anterior, né, que a gente está desenvolvendo aí a nossa atividade 2, e depois a gente vai dar andamento preenchendo aí mais um dos registros aí lá do livro do IPHAN, tá? Dos registros do patrimônio material e imaterial do IPHAN, beleza? Então vamos lá para a nossa tela para a gente dar uma olhadinha nas nossas habilidades e depois a gente já avança no nosso conteúdo. Então vamos lá para as nossas habilidades. Na tela, habilidade 1, levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. E a segunda habilidade, né, que é a habilidade de formação geral básica, é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E agora a gente vê também aqui, né, os nossos objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento, a herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, além da diversidade cultural e suas dimensões. Quais são as estratégias? Metodologia ativa, né, com a sala de aula invertida, tá? Principalmente aí, né? E a produção de uma notícia também, tá? Então, onde os alunos aí são os protagonistas, beleza? Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos rever o exemplo de resolução da atividade 2 da aula passada. Após isso, veremos um exemplo de como resolver a atividade utilizando um dos itens de livro do registro de lugares do IPHAN. Tudo bem? Aí, então a gente vai voltar aí, né, recapitular um pouquinho do conteúdo da aula anterior, lembrando que a gente falou sobre o livro de registro de celebrações, falamos também sobre, hoje a gente vai falar sobre o livro de registro de lugares, tá? E na aula passada a gente falou um pouquinho sobre uma celebração bem interessante que é a do cavalo marinho. A gente vai voltar um pouquinho a falar sobre ela, né? E a gente avança nos nossos conteúdos. Vamos lá. Objetivos da nossa aula de hoje, lá na nossa telinha. Vamos lá. Objetivo da aula de hoje. Na aula de hoje, vamos rever aí as nossas atividades, né? Eu comentei com vocês e a gente vai ver o nosso livro de registro de lugares. Aí, agora eu jogo a perguntinha na nossa tela, que é aquela pergunta que a gente respondeu na aula anterior, né? Que é o que é o IPHAN? Professor, você está falando tanto do IPHAN, né? O que é isso, né? O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele pertence ao governo federal, né? E foi criado aí em 1937, tá? E está vinculado aí ao Ministério do Turismo e é responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do nosso país, tá? Então, lembrando, né? Patrimônio material e imaterial a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então, agora a gente vai avançar aí sobre os conteúdos que estão registrados no IPHAN. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Hora de retomar a atividade 2. Então, se você está meio perdido, qual que é a nossa atividade? Os alunos deverão se reunir em grupos e fazer uma pesquisa sobre alguns dos itens do patrimônio material e imaterial brasileiro registrados no IPHAN. Para isso, eles deverão ler os textos e assistir os vídeos presentes no livro de registro dos saberes, que a gente já falou, livro do registro das celebrações, que a gente também já falou, e o livro de registro de formas de expressão, que a gente terminou na aula anterior. E agora, né, a gente vai falar sobre o livro de registro dos lugares, tá?
Todos esses itens estão detalhados lá no site do IFAM, então é só você entrar lá e procurar aí os itens para pesquisa de vocês. A gente falou sobre o livro de registro de saberes, né? Falamos também sobre o livro de registro das celebrações, o livro de registro das formas de expressão. E agora a gente vai para o nosso último tópico, o livro de registro de lugares. Então, lá na nossa celebração, o que a gente falou anteriormente? Sobre a celebração não é sobre a forma de expressão, foi sobre o cavalo marinho, tá? E o que é o cavalo marinho? Se você perdeu a aula anterior, assista o vídeo, que ele está bem explicativo, fala bastante, né, da cultura nordestina, fala sobre essa celebração que mistura vários elementos de outras culturas. E agora a gente só vai para um resumão. Vamos lá para a nossa telinha. O que é o cavalo marinho? O cavalo marinho é um folguedo. Folguedo, pessoal, é uma celebração, tá? Uma festa. É um folguedo cênico brasileiro, típico dos estados da Paraíba e de Pernambuco. O alto integra o ciclo de festejos natalinos, então é uma festa de Natal, tá? E seu término se dá com o Dia de Reis, que presta homenagem aos Reis Magos, aqueles que levaram, né, os presentes para Jesus quando ele nasceu, tá? As apresentações se processam ao som de uma orquestra, né, conhecida como banco, né, que são aquelas pessoas que estão com a camiseta amarela ali na nossa tela, tá? E o pessoal do banco, eles tocam instrumentos que são a rabeca, o ganzá, o pandeiro, o baje de taboca e também zabumbas, tá? Esse folguedo, nessa celebração, possui 76 personagens, que são divididos em 3 categorias: humanas, fantásticas e animais. Uma apresentação com todas as figuras pode ter a duração de até 8 horas seguidas. Elas acontecem entre julho e janeiro, com destaques para o dia de Natal, Ano Novo e Dia de Reis. Vamos lá para a nossa continuação. O espetáculo é narrado aí por meio de uma linguagem falada, da declamação de loas e toadas, que são textos, né, poemas, como são conhecidos as estrofes poéticas que integram o enredo. Os personagens, de modo geral, interagem com o público presente, sobretudo Mateus e Bastião, que, constantes em todos os atos, tecem comentários satíricos sobre a apresentação em si, sobre os indivíduos do público ou quaisquer outros assuntos. Aí, na aula anterior, eu mostrei para vocês os personagens, né, dessa celebração. Ela tem 70 personagens, porém, dos 70 personagens, a gente vai destacar alguns deles, tá? Que são o Capitão Marinho, os negros Bastião e Mateu, e depois nós temos também os galantes e as damas, e também aí o caboclo juremeiro, tá? São destaques aí nesta celebração. Aí o enredo, né, que eu comentei com vocês, ele gira em torno de uma festa que será dada pelo Capitão Marinho em homenagem aos Santos Reis do Oriente, os Reis Magos. Ele então convida os galantes e as damas e contrata os negros Mateu e Bastião para organizar a festa do terreiro. Os dois utilizam bexigas feitas de couro, de boi curtido, como instrumento musical. Essa bexiga de boi a gente viu no vídeo da aula anterior, tá? Como é que ela é feita. Então, não perca aí o vídeo da aula anterior se você não assistiu. Durante a festa, temos uma reviravolta quando Mateu e Bastião resolvem se apossar do terreiro. Para resolver a questão, o Capitão Marinho pede ajuda de um soldado para trazer a ordem, né, de volta aí na festividade. A festividade continua com a famosa dança dos arcos, onde o capitão, as damas e os galantes fazem uma dança coreografada. Nesse momento começam a aparecer figuras cômicas, assustadoras e encantadas. A festa acaba seguindo madrugada adentro. Então, uma das coisas aí mais interessantes relacionadas a essa celebração é que, apesar de ser uma celebração natalina, uma celebração feita para valorizar aí a cultura cristã, ela tem elementos de outras religiões. Então,
nós temos elementos da cultura indígena e também da cultura africana, tá? E pelo que vocês conseguiram perceber, né, essa mistura toda aí, né, de religiões, a gente vai chamar ela de sincretismo religioso, tá? Que muitas vezes acontece de maneira natural, mas em outras vezes acontece aí de maneira abrupta, de maneira radical, tá? O que não é legal. Como, por exemplo, quando os portugueses obrigavam os indígenas e os negros a serem católicos, tá? Isso aí é você fazer um sincretismo forçado, tudo bem? Bem, enfim, essa festa aí, ela mistura, né, vários elementos, essa celebração. A gente tem desde declamações, né, de poemas, músicas, nós temos também peças, como se fosse uma peça de teatro, né? A gente viu no vídeo anterior que as pessoas elas aparecem de máscara na celebração também, e ela dura aí, em média, 8 horas. Ela vai madrugada adentro, tá? E uma curiosidade é que os elementos que se misturam nessa festividade, elas estão presentes em outras festividades também, tá? Como o Bumba Meu Boi, que aparece também nessa celebração. Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. A gente falou sobre a musicalidade, né, da festividade, o sincretismo cultural, né, que é essa mistura de culturas e religião também. E agora a gente vai para o nosso livro de registro de lugares. Vocês vão ter uma lista imensa lá de livro de lugares, né, do livro de registro de lugares que vocês podem pesquisar, mas a gente vai dar destaque aí para a Feira de Caruaru, tá? A gente vai falar sobre ela. Então vocês podem pesquisar, né, a respeito aí da Feira de Caruaru. Eu vou deixar a produção colocar um videozinho na nossa tela que a gente vai ver esse lugar tão interessante, né, que é uma feira, tá? Uma das maiores feiras do Brasil e do mundo. Vamos ver o vídeo e a gente debate daqui a pouquinho. Vamos lá! No final do século XVII, a família do comerciante português Cônego Simão Rodrigues de Sá trocou a capital pelo agreste pernambucano para investir na criação de gado, fundando a fazenda Caruru. Em pouco tempo, a fazenda viria a se tornar o principal ponto de parada dos mascates e tropeiros que viajavam do sertão para o Recife. Em 1781, foi erguida a primeira capela sob invocação de Nossa Senhora da Conceição. A partir daí, a gente computa ou acredita como o marco mais importante para a história, para o início da história de Caruaru, como as primeiras casas que foram sendo construídas dentro do patrimônio da capela e também o início da feira. O fato transformou a fazenda em espaço nômade de encontros e trocas. Um local onde vozes dos sertões e das cidades falariam e escutariam a si próprias, no contar e recontar de muitas histórias. Porque aos domingos ou no dia de celebrações, a população das vizinhanças vinha para esse local e não aproveitava só as questões religiosas, trazia também os produtos de seu roçado, da sua criação, e passou a negociar na rua. Paralelamente a isso, podemos dizer que já era um local de passagem do gado há algumas décadas. E aí também existia comerciantes, os chamados mascates, que traziam os produtos da cidade do Recife para oferecer por esse sertão afora. E aí as mulheres da época compravam os seus apetrechos, tecidos para confeccionar roupas para a sua família. A atividade comercial desta época é considerada o embrião da feira mais famosa do Brasil, a Feira de Caruaru. A fazenda Cururu, povoado se tornou, foi crescendo, a vila logo chegou. Pode dizer o seu nome aí para o público, para os ouvintes? Ouvintes de casa, Dom Antônio, muito boa noite. Atendendo o convite do Gonzaga, estou aqui ao seu entendimento. Para cantarmos a sua música, A nossa feirinha. a Feira de Caruaru, tá?
A feira de Caruaru faz gosto a gente ver. Eu fiz a música e saí atrás de uma pessoa para gravar a feira e não encontrei. Luiz Gonzaga, em 57, passou por aqui, ouviu a feira e disse: de quem é isso? Isso é de um rapaz daqui. O Luiz Gonzaga me pediu para gravar a música. Caboclo, isso é seu? Eu digo: é. Ele disse: a gente pode gravar? Eu digo: pode. E ele regravou o primeiro disco de ouro de Luiz Gonzaga, porque nem Asa Branca, que era o grande sucesso de Gonzaga, não tinha vendido ainda 100 mil cópias. De tudo que há no mundo, nela tem pra vender. A Feira de Caruaru permaneceu por quase 200 anos no local onde surgiu, a Rua do Comércio. A tendência natural seria este local ampliar-se nas mais diversas direções, seguindo os itinerários dos peregrinos que por ali passavam. Na década de 60, ela já se estendia por 2 quilômetros no centro da cidade. Iniciou-se então o estudo de transferência da feira para outro local. Mas só nos anos 80, uma pequena parte, a Feira do Artesanato, foi transferida para o Parque 18 de Maio. Em 1992, a transferência é concluída, ficando apenas a Feira de Gado no Cajá. A feira é a história viva do povo do agreste pernambucano. Lugar de fala, de escuta, espaço de trocas e de produção da cultura do nordestino. A Feira de Caruaru é um grande retrato, né? Eu diria, é um grande retrato das nossas raízes culturais e das nossas identidades nordestinas. E é por isso que ela precisa ser profundamente preservada, não apenas pelo seu caráter econômico, mas essencialmente pelo caráter de preservação de nossa identidade e porque é nesse sentido que ela se apresenta como espaço de resistência cultural. Ela é a pioneira de todas as feiras dentro da Feira de Caruaru. Do ponto de vista socioeconômico, é a maior do Nordeste. 2.500 negociações são feitas a cada dia, são 10 mil pessoas circulando e negociando animais de vários estados brasileiros. O homem e o boi. Dessa relação surgiram símbolos que desaguariam nos cantos e danças e nas representações que teriam forte significado nos aspectos multiculturais da região. Eu conheço vaquejada, quer no norte, quer no sul. Porém, vaquejada mesmo, só a de Caruaru. Ei, saudade! Tudo que é bom presta. É isso aí, poeta. Quem não viaja fica. Nada mais representativo na identidade brasileira do que as nossas frutas tropicais. Ela é a mais colorida dentre todas as feiras. Sob o sol forte do agreste, faz brilhar o verde, o amarelo, o laranja, o rosa e o vermelho dos produtos aqui oferecidos. Ela é a Feira das Frutas e Verduras. Uma sucessão de barracas formando alamedas impregnadas de cheiro e de sabor. Banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju. Admirar para compreender. Compreender para gerar conhecimento popular. Na Feira de Raízes e Ervas Medicinais, vamos encontrar a influência de todas as etnias que participaram da formação do nosso povo. A medicina popular do Nordeste incorporou tradições indígenas, africanas, ibéricas, judaicas e flamengas. Tradições que ultrapassaram os séculos, fundamentadas na busca da saúde, vital para a existência humana. Nas 35 barracas que encontramos ervas e raízes da própria região: aroeira, angico, arruda, alecrim, babosa, hortelã miúda, capim santo, entre outras.
Elas são receitadas pelos médicos da feira, ou raizeiros, uma profissão perpetuada por gerações e gerações de famílias. A mensagem do encanto que a poesia traz, desde o vates e violas, passando por vendavais. Lugar de onde se ouve vozes, vozes das cidades, dos sertões, do Brasil, dos Brasis. Em 1999, a Feira de Caruaru ganhou um importante espaço da cultura nordestina. Pelas mãos do poeta Olegário Fernandes da Silva, foi fundado o Museu do Cordel. O cordelista nos deixou em 2002, mas sua obra continua viva nas mãos do filho. O museu reúne cerca de 2.500 peças e se transformou em ponto de encontro de poetas populares, repentistas, xilogravuristas, cordelistas e contadores de histórias. No local funciona também a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Quem somos nós? Quem poderia nos simbolizar, nos criar? Do barro nasce o homem, a mulher, os filhos, os animais, a terra, os sertões. Terra de grandes artesãos, Caruaru não poderia deixar de dedicar importante espaço no Parque 18 de Maio ao artesanato. E é esta feira o ponto mais visitado pelos turistas e revendedores do Brasil e do mundo. Os bonecos de barro introduzidos na feira de Caruaru pelo mestre Vitalino são o carro-chefe das vendas. Pelas mãos dos artistas do Agreste, nascem figuras que representam o universo do povo da região. Ainda em barro, a feira oferece utensílios domésticos e objetos de decoração. Há uma forte presença também dos brinquedos tradicionais do Nordeste. Junto ao artesanato está a xilogravura de J. Borges e Dila, e os bordados e rendas trazidos de outros estados e das cidades de Passira e Pesqueira. Que vídeo incrível, né, pessoal? A gente percebe aí que, apesar de ser uma feira, né, ela tem vários elementos culturais aí do povo brasileiro, né, referentes aí à cultura, tanto a cultura cristã quanto a cultura indígena, a cultura africana. Então a gente viu vários elementos interessantes, né, dessa mistura de culturas que estão presentes aí na Feira de Caruaru. Então vamos lá para a nossa tela, para a gente dar uma olhadinha no nosso livro de registro de lugares. Então a gente tem qual que é o lugar que a gente está pesquisando na aula de hoje, né? A gente está falando aqui sobre a Feira de Caruaru, o local é em Pernambuco, né? E qual é o saber ou a técnica que está sendo guardada aí? É a própria feira em si, né? O espaço onde ela está, onde ela se localiza, a cultura que ela representa, né? O que as pessoas vendem, enfim, tudo isso daí faz parte aí desse livro de registro de lugares, tá? E qual que é o contexto histórico que a gente viu no vídeo? Eu preparei um texto para vocês, como o nosso tempo é curto, então eu vou ler só alguns trechinhos, tá, pessoal? Então o que a gente viu no vídeo? Que a Feira de Caruaru é um importante mercado ao ar livre da cidade brasileira de Caruaru, em Pernambuco. Na feira são vendidos produtos das mais variadas naturezas, incluindo frutas, verduras, cereais, ervas medicinais e carnes, além de produtos manufaturados como roupas, calçados, bolsas, panelas e outros utensílios para a cozinha, móveis, animais, ferragens, miudezas, rádios, artigos eletrônicos e importados. Então é muita coisa que vem de lá, né? Ela é considerada uma das maiores feiras ao ar livre do país, atraindo aí pessoas de todo o Nordeste brasileiro, e ela ficou muito famosa, né, ao ser cantada por Luiz Gonzaga em uma música, né, de autoria aí de Onildo Almeida, que a gente viu ele cantando ali um trechinho no vídeo, tá? E essa feira aí foi considerada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como um patrimônio imaterial da cultura brasileira, tá? Bem, a feira fica no bairro aí de Nossa Senhora das Dores, no centro econômico da cidade. Ela se realiza, né, às quartas-feiras e aos sábados, né?
E ela traz aí, né, ela tem uma importância muito grande na área da economia, né, e na cultura do Nordeste, porque além das vendas, você traz muitos turistas para a região, tá? Bem, vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vamos ver aqui. No ano de 1922, a feira foi transferida, ela mudou de lugar, tá? Do Largo da Igreja da Conceição para o Parque 18 de Maio, também situado aí na parte central da cidade. Milhares de barracas coloridas espalham-se por mais de 2 quilômetros de ruas da cidade, comercializando aí uma grande variedade de produtos, principalmente objetos do artesanato popular. E lá também tem um setor de trocas de mercadorias, tá, pessoal? Então não é só vendas, você também pode trocar mercadorias. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Um dos pontos mais visitados aí da feira é a área de artesanato. Nela, os artistas criam bonecos de barro que retratam a cultura nordestina. Olha só que interessante esses bonecos de barro, eles são bem legais, né? Bem, com o crescimento aí e a popularização da feira, ocorreram algumas transferências de local, né, para melhor comportar os visitantes. Ela é dividida em diversos setores que vão da alimentação ao artesanato local. A Feira de Caruaru tornou-se um ponto turístico extremamente popular popular em Pernambuco, né? E guarda em si vários elementos históricos da cultura brasileira. Então a gente percebeu que na feira a gente tem, né, os produtos de barro que são vendidos, a gente viu a literatura de cordel, a gente tem apresentações musicais que acontecem em alguns espaços, a gente tem a feira com a parte das ervas medicinais, né, que misturam a tradição africana e indígena. Então, nós temos vários elementos, a gente tem um grande sincretismo cultural nesta feira, tá? Que é extremamente aí popular no Nordeste brasileiro, tá? Vamos lá para a nossa reflexão da aula de hoje e uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Na aula de hoje, revimos as orientações da atividade 2 e, após isso, observamos um exemplo de resposta utilizando o vídeo, né, que é o da Feira de Caruaru, do registro de lugares, além da leitura de textos sobre o tema. Aí nós vamos aí para a nossa perguntinha, né, de reflexão, né? Qual a importância da Feira de Caruaru para a cultura brasileira? Qual que é a importância da Feira de Caruaru para a cultura brasileira? A gente, né, já percebeu aí que ela tem aí uma importância fundamental aí, né, para a divulgação tanto da cultura nordestina como da cultura, né, africana, indígena. A gente tem um grande sincretismo cultural aí nesta feira, tá? Então, ela atrai turistas do Brasil todo e até de pessoas fora do nosso país e move a economia de Pernambuco, né? Então, é um grande patrimônio aí que deve ser realmente aí sempre preservado aí na nossa cultura, tá? Então hoje a gente viu um exemplo de um dos registros de lugares. Vocês não precisam trabalhar, né, e pesquisar especificamente os itens que eu estou colocando. Eu escolhi um que eu achei mais interessante, tá? Mas vocês podem pesquisar outros itens que aparecem listados lá no site do IFAM. Beleza, gente? Então, basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai começar a nossa sistematização, então é a hora de vocês apresentarem os trabalhos para os professores e eu vou retomar aí alguns itens que a gente pesquisou aí ao longo das últimas aulas. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de avaliar o nosso conteúdo, tá? E a gente se vê na próxima aula com a nossa sistematização, beleza? Eu vou deixando aqui o meu abraço para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau!